O começo depois do fim. Capítulo 464. Gia ponto de vista. Tecia Eralit. Enquanto o portal nos engolia, meu último pensamento foi de decepção. Por um momento, foi tão bom ver Arthur, mas essa sensação desmoronou com a estrutura de pedra do corpo de seu golem. Espaço e tempo invertidos, esticados e virados de cabeça para baixo pelo portal enquanto ele nos arrastava para longe, e então eu estava cercado por nada. Absolutamente nada. Vazio em todas as direções. E eu estava sozinho. Eu estava sozinho. Eu não conseguia sentir Cecília, nem ouvir seus pensamentos. Nem pude sentir o corpo que compartilhei com ela. Tentativamente, tentei falar o nome dela, mas nenhum som saiu. Eu não tinha dedos das mãos ou dos pés para mexer, nem pescoço para virar o olhar para a esquerda ou para a direita. Então, como se eu estivesse saindo de uma névoa negra e espessa, o espaço se materializou na minha frente. Eu estava olhando para Cecília através de um fundo de vidro preto. Não Cecília em meu corpo, mas a forma como ela se imaginava em sua cabeça, uma figura atlética e feminina com pele creme e cabelos castanhos empoeirados presos em um rabo de cavalo. Além da estranheza de olhar para ela de uma forma que eu só tinha visto antes em pensamento, algo mais estava errado. Ela estava achatada, como um reflexo de si mesma em um espelho escuro, e muito imóvel, fazendo apenas movimentos ocasionais e anormalmente espasmódicos. O que está acontecendo? Perguntei, e minha voz saiu distorcida e estranha aos meus próprios ouvidos. À minha frente, o rosto de Cecília se contraiu numa carranca. Eu deveria saber que você iria me atacar assim que teve a chance. Sua voz ressoou hostilmente dentro da minha mente. Eu balancei minha cabeça. Eu não estava exatamente escondendo esse fato. Quaisquer que sejam as ilusões ou razões que você tenha para agir da maneira que age, isso também se aplica a mim. Mas isso não é importante agora, não é? Olhe ao nosso redor. Onde estamos? Talvez seja uma benção disfarçada. Quando eu escapar disso, seja lá o que for, vou deixar você aqui. Em seu quadro, as mãos de Cecília se ergueram e parecia que ela estava empurrando a superfície de um pedaço plano de vidro. Por mais silenciosos que estivessem meus sentidos, meus nervos ainda estavam em chamas por todo o meu corpo enquanto eu considerava todas as implicações do que Cecília e eu estávamos vivenciando. Tínhamos caído através de um portal e fomos transportados para algum lugar, mas mais do que isso, de alguma forma fomos separados um do outro e aprisionados. Como Arthur é capaz disso? Oh, Vritra, me leve, Cecília amaldiçoou, deixando suas mãos caírem. Não acredito que caí na armadilha dele. Agrona vai ficar furioso. Não só eu desobedeci, mas também falhei. Eu me senti franzindo testa de uma forma distante e entorpecida. Certamente você está mais bravo com Arthur por prendê-lo do que com medo de Agrona? Quando Cecília olhou para mim através do vazio, percebi que estava errada. Suas emoções eram distantes e turvas, mas a expressão em seu rosto era facilmente legível. Você não entende. Ele está perdendo a paciência comigo. Eu senti isso. E tenho medo de que ele faça algo comigo para me punir. Ela virou para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo, enquanto procurava em sua prisão qualquer indício de saída. Eu preciso escapar deste lugar. O pensamento de Cecília me deixou paralisado e tive que tomar cuidado para não enviar mais pensamentos para ela. Eu estava com medo e queria fugir também, mas Arthur tinha feito isso de propósito, sabendo que Cecília e eu ficaríamos presos aqui. Tive que me perguntar qual era a intenção de Arthur. Eu não sabia onde estávamos, qual era o propósito deste lugar além do óbvio, ou o que aconteceria se permanecêssemos. Arthur sabia que eu ainda estava consciente dentro do meu corpo junto com Cecília, ou pelo menos pensei que ele estivesse. Ele teria esperado que eu estivesse aqui. Pode ter sido por isso que ele inventou esta prisão para nos separar. Talvez isso significasse que ele viria para me libertar, mas ele era realmente capaz de uma magia tão poderosa. O medo revirou meu estômago.
Também era possível que a separação de nossas mentes não tivesse nada a ver com o plano real de Arthur, e ele finalmente decidiu que valia a pena me sacrificar na tentativa de remover Cecília. Eu não conseguiria discordar do sentimento ou ficar com raiva de Arthur se esse fosse o caso, mas ainda sentia medo. Posso sentir sua mente zumbindo aí, interrompeu Cecília, interrompendo meus pensamentos. É irritante. Se você não vai me ajudar a descobrir como sair desta prisão, o mínimo que pode fazer é calar a boca. Suspirei e passei meus braços em volta de mim. Não sei o que é esse lugar, mas para ser sincero, não me importo muito. Arthur finalmente venceu você, Cecília. Não há nenhum lugar para você ir, nada para você fazer agora. Sente-se e ferva em seu silêncio e medo. Fechei-me para ela antes que ela pudesse responder, caindo em um silêncio taciturno e inquieto. Mas eu ainda tinha que vigiá-la. Eu não conseguia olhar para outro lugar. Vê-la se debatendo e gesticulando dentro de sua prisão bidimensional não me trouxe prazer nem conforto. Eu esperava que seus esforços durassem pouco, mas fiquei surpreso porque a tenacidade de seus esforços só aumentou. Nenhuma magia ou feitiço se manifestou ao ar livre entre nós, mas uma carga construída dentro da estranha prisão que fez os cabelos do meu pescoço se arrepiarem e arrepiou minha pele. Um tremor percorreu dos dedos dos pés até o couro cabeludo e algo me puxou para frente. Fluí através de uma fina camada de energia vítrea e me encontrei na superfície lisa que tinha visto antes. Virei-me e vi uma janela idêntica que Cecília ainda estava presa. Eu podia sentir seus olhos ardentes apunhalando minhas costas. Além da janela, em torno de nossa plataforma lisa e plana, que não poderia ter mais de 6 metros de largura, havia um oceano infinito de vazio. Era tão preto que meus olhos me pregaram peças, inserido cor em uma névoa roxa e formas como criaturas sombrias rastejando umas sobre as outras dentro da escuridão e do vazio. Virei-me e corri para o centro da plataforma entre as duas janelas, cada respiração difícil doendo em meu peito. O que você fez, Arthur? Como que de muito longe, a voz abafada de Cecília gritava meu nome. Minhas mãos subiram pelos braços até os ombros, depois até o rosto, sentindo o calor da minha pele, o formato do meu nariz, bochechas e lábios. Meu cabelo, pensei, passando os dedos por ele, levantando uma mecha de fios cinza prateados. Tessia! Cecília gritou novamente, sua voz cortando o meu devaneio como uma serra de ossos. Eu passei meus braços em volta de mim em uma espécie de abraço, curvando-me e fechando os olhos. Apenas, me dê algum tempo, por favor. Deixe-me ter esse momento. Minhas pernas tremiam e caí no chão e puxei os joelhos até o peito. Pressionando meu rosto contra os joelhos, comecei a chorar. Meu corpo tremeu com o alívio disso. Lentamente, exercitei a emoção reprimida da minha longa prisão e as lágrimas diminuíram. Minha respiração veio com facilidade. Cada músculo do meu corpo relaxou. Cecília pigarreou. Como você escapou? Imagine, nós dois nos fundimos por tanto tempo, eu disse, minha voz vazia de toda a emoção que acabara de liberar, apenas para nos encontrarmos presos juntos quando finalmente nos separamos. Tessia, por favor. Meu olhar levantou lentamente para encontrar o de Cecília. Eu havia passado tanto tempo dentro de seus pensamentos que provavelmente a conhecia melhor do que ela mesma. Eu a vi mudar de megalomaníaca para uma garota vulnerável, como se eu ligasse e desligasse um artefato de iluminação, mas também tive que me lembrar de que ela era uma criança que foi manipulada para ser pouco mais que uma arma, não apenas uma vez, mas através de 2 vidas diferentes. Não sei. Eu senti você empurrando Mana através desta plataforma, e uma carga se acumulou dentro da minha janela, então de repente eu estava saindo, é isso. Cecília disse desesperadamente. Essas janelas ou o que quer que seja deve ser aberto com Mana ou, seu rosto caiu de repente, ficando pálido de medo. Ou éter. Pensei no momento em que Cecília usou a arma do próprio Arthur para desferir um golpe contra ele e fiquei em silêncio.
Se eu movi mana suficiente, é possível que algum éter tenha interagido com a janela também, mas não posso puxar mana para mim aqui. Ela continuou suavemente. Eu não respondi. O que significa que você teria que ser o único a me libertar, ela terminou depois de alguns longos segundos. Temos que trabalhar juntos. Você vai ter que me deixar entrar novamente. Ela se referia ao bloqueio mental que coloquei logo após chegar dentro da zona, interrompendo-a enquanto estava preso dentro da janela. Eu tinha deixado a barreira levantada, mas agora ela escapou, unindo-se novamente às nossas mentes. O emaranhado de emoções de Cecília era quente e desconfortável, como uma dor atrás dos meus olhos. Exceto que há outro problema, comecei, cravando os dedos na têmpora com uma careta. Mesmo se eu quisesse libertar você, não sei se quero, não consigo controlar mana. Eu podia sentir a mana contida na estranha prisão, mas embora tivesse meu corpo de volta, não recuperei minha habilidade de lançar feitiços. Tentei não pensar no fato de que não tinha núcleo algum. Cecília não respondeu imediatamente, mas pude sentir seus pensamentos girando continuamente. Afastei-me da janela dela, indo até a beirada da plataforma e olhando para o nada além. As sombras contorcidas, pretas sobre pretas, fizeram minha pele arrepiar enquanto eu me perguntava se aquilo era real ou se eu estava simplesmente vendo coisas. Porque ainda podemos ouvir os pensamentos um do outro? Cecília perguntou, sua voz penetrando minha cabeça inesperadamente. Voltei para a janela dela. Não sei, mas não consigo nem imaginar que tipo de magia poderia nos separar, para começar. E se não estivermos separados? Ela perguntou, sua voz suave ecoando como se ressoasse no fundo de um poço. O que você quer dizer? Ela gesticulou para meu torso de dentro da janela. Você tem seu corpo, mas eu me pareço comigo mesmo, como antes, na Terra. E ainda assim as runas que ligavam meu espírito reencarnado ao seu corpo ainda marcam sua carne. Você está andando dentro de um corpo integrado e deve ser capaz de usar magia, enquanto eu tenho um centro de ki e não um núcleo, mas posso manipular mana. Não consegui esconder minha surpresa ao olhar para ela. Claro. Eu deveria ter visto isso antes. Então você acha que ainda estamos no mesmo corpo? Apenas nossas mentes estão divididas. Acho que estamos nas Relictombs, ela confirmou. Se houver algum lugar que possa prender nossas mentes em uma prisão enquanto nosso corpo dorme em outro lugar, essa seria a resposta. Cecília aprendeu sobre as Relictombs, embora não extensivamente, e eu compartilhei seu conhecimento limitado. Juntos, consideramos o que sabíamos. Deve ter sido um portal de ascensão pelo qual caímos. Cecília acenou para mim de dentro da janela. Gray só teria escolhido esta zona se fosse algum lugar do qual ele achasse que não poderíamos escapar. O que significa que provavelmente é necessário controle do éter para navegar, eu disse, voltando à nossa linha de pensamento anterior. Então estamos realmente presos aqui, não? Disse Cecília, agora balançando a cabeça. Eu já liberei você. Isso significa que podemos interagir com esta zona, mesmo que não da forma pretendida. Você pode me libertar e juntos poderemos limpar esta zona e encontrar a saída. Mordi o lábio, sem saber o que fazer. Este lugar é pior do que lá fora, onde serei prisioneiro do meu próprio corpo novamente. Por favor, Tessia, implorou Cecília, curvada. Eu não posso ficar preso aqui. Eu tenho que voltar para Grona, para me explicar. Seus olhos se enterraram nos meus. Não posso deixá-lo punir Nico pelos meus erros. Quando não respondi imediatamente, ela acrescentou. Sei que você não entende por que faço as coisas que faço, mas também não posso dizer que não fiz algo semelhante. Engoli um nó na garganta, imaginando a capacidade da simulação de criar uma sensação tão realista. Decidi ir até meus pais naquele dia, e Arthur e Sylvie quase morreram. Não, de certa forma, eles morreram, por causa da minha decisão. Eu sabia que Arthur queria nos manter Cecília, neste lugar pelo maior tempo possível. Talvez ele quisesse que ela ficasse aqui para sempre, ou talvez ele soubesse que ela acabaria se libertando.
Eu só podia esperar que minhas ações fizessem parte do plano dele, porque quanto mais eu pensava, mais minha decisão se sentia. O que você quer, Cecília? Perguntei. Realmente? No final, quero dizer. Cecília soltou um suspiro profundo, seus olhos nunca deixando os meus. Quero que tudo tenha valido a pena. No fim, assentindo em compreensão, tomei uma decisão da qual só esperava não me arrepender. Você vai ter que me dar o controle me ensinar como usar magia sem núcleo. O que se seguiu foi um vai-vem difícil, enquanto Cecília e eu trabalhávamos contra nossos instintos. Se estivéssemos certos, a zona era uma espécie de projeção, pouco mais que um sonho, e para Cecília liberar seu domínio sobre meu corpo e me permitir manipular a mana dentro do sonho, nós dois tínhamos que aceitar que a zona era simultaneamente não é povoado por nós mesmos, ao mesmo tempo que permite que nosso corpo real compartilhado, e habilidade mágica, seja utilizado por nós dois ao mesmo tempo. Teria sido muito mais fácil simplesmente acordar, mas qualquer que fosse a magia que formou a zona e nos manteve dentro dela, não foi derrotada tão facilmente. Ainda assim, eu estive ao lado de Cecília em todos os seus muitos avanços na manipulação de mana, e a dor a que fui submetido teve algum benefício. Muitas horas, talvez até dias, se passaram enquanto eu me sentava diante do espelho de Cecília e procurava a magia. Apesar da passagem do tempo, Cecília pareceu se acalmar ao assumir o papel de guia e professora, entregando-me simultaneamente as rédeas de nosso corpo físico desapegado, enquanto me guiava em direção à magia e me ensinava como manipulá-la sem a lente de um núcleo para concentre-se. Acompanhei seus exercícios improvisados com um foco singular e ambos adotamos a tentativa e o erro necessários para transmitir sua visão e compreensão. Tudo bem, isso não está funcionando, mas acho que podemos mudar um pouco de tática, disse Cecília depois de uma das muitas tentativas fracassadas. Posso sentir a mana reagindo ao seu foco, mas você não está controlando isso, pelo menos não ainda. Ela olhou para mim com as sobrancelhas franzidas em confusão. O quê? Percebi que estava sorrindo e rapidamente suavizei minhas feições. Nada, é só que você parece tão motivado. Quase como se você estivesse se divertindo. Ela começou antes de parar. Acho que é muito bom trabalharmos juntos, para variar. Balancei a cabeça, entendendo o que ela queria dizer. Estamos quase lá, posso sentir. Era difícil descrever, mas parecia que havia uma balança dentro de mim, e essa balança inclinava-se lentamente, levantando-me e equilibrando-me com a força oposta. Cecília. E à medida que a balança se equilibrava, minha sensação de mana flutuando ao nosso redor aumentou até que pude sentir algo roçando as pontas dos meus dedos. E então, finalmente, meus dedos se fecharam em torno do que eu estava procurando. Respirei de repente, tremendo, e minhas mãos cerraram-se em punhos. As partículas de mana iluminaram minha visão do jeito que Cecília podia ver. As partículas eram esparsas, flutuando sobre a plataforma, mas não se espalhando pelo vazio além dela. Vê como a mana se move? Cecília usou nossa conexão mental para direcionar meu foco para um ponto específico. Havia uma espécie de tensão nas partículas de mana suspensas. Este lugar é muito mais denso com éter, e essa tensão são as duas forças que se pressionam uma contra a outra. Se você pressionar toda a mana em direção à minha janela, você não poderá evitar mover um pouco de éter também. Deve ter sido assim que libertei você, eu acho. Levantei-me e dei alguns passos para trás, trabalhando para diminuir e estabilizar minha respiração, que ameaçava ficar fora de controle enquanto a onda de sucesso e a alegria de controlar a mana tomavam conta de mim. Minha concentração aumentou na mana, tomando posse dela partícula por partícula, mas ainda sem realizar minha vontade. Tentei visualizar todas as partículas de éter que preenchiam as lacunas entre os vermelhos, amarelos, verdes e azuis. A ideia de que Arthur devia ser capaz de ver a imagem inteira passou pela minha cabeça, e pensar nele ajudou-me a afirmar-me e a dar-me confiança. Agora empurre com toda a força, ordenou Cecília. Eu hesitei.
O que você está esperando? Cecília perguntou, uma pitada de seu desespero vazando de volta para seu comportamento. Se eu nos ajudar a sair daqui, você me deve uma, eu disse, observando-a com atenção. Contanto que esteja ao seu alcance, preciso que você prometa que fará um favor para mim no futuro. Agora foi Cecília quem hesitou, o queixo trabalhando silenciosamente na janela, seus pensamentos momentaneamente encobertos. Eu prometo. Soltando um suspiro profundo, eu empurrei. A superfície plana da janela que continha Cecília ondulou e ela deslizou para a plataforma. Atrás dela, a mana que eu projetei derramou-se no vazio e foi engolida pela escuridão. Cecília olhou para as mãos e depois girou em círculos, os olhos arregalados enquanto olhava ao redor. Sorri, mas quase imediatamente a expressão vacilou quando uma fadiga sonolenta tomou conta de mim. Tropecei de repente. Os olhos de Cecília se arregalaram de surpresa e ela me agarrou para não cair. Seu rosto preocupado ficou embaçado enquanto o vazio escuro atrás dela pulsava, desaparecendo e aparecendo. Fechei os olhos e, quando os abri novamente, vi apenas um lampejo de escuridão e garras. Fechado novamente, depois aberto, uma cachoeira ao longe, brilhando sob um sol vermelho, um piscar de olhos uivos, explosões de mana, monstros caindo sob uma onda de feitiços. A dor vazou através do estado de fuga e eu acordei, percebendo que Cecília estava marchando rapidamente pelos corredores de Taegrin Kailun. O que aconteceu? Você acordou de novo, respondeu Cecília. Pensei que talvez aquela zona tivesse feito alguma coisa. Destruiu sua mente. Houve uma pitada de alívio em suas palavras que me surpreendeu. Tive que abrir caminho através de algumas zonas para escapar das Relictombs, mas conseguimos voltar para a fortaleza. Estou indo me reportar à Agrona agora. Fracamente, considerei que tipo de provações horríveis as Relictombs devem ter conjurado para alguém com a força de Cecília. Considerando o modo como ela mancava e favorecia uma série de feridas que ainda cicatrizavam, sua luta era clara. A tensão de Cecília aumentava a cada passo enquanto corríamos pela fortaleza em direção à ala privada de Agrona. As portas estavam abertas quando chegamos. Eu podia sentir a presença de Agrona emanando das profundezas de seus aposentos privados, e Cecília seguiu aquela aura como um farol. Nós o encontramos esperando em uma das muitas varandas com vista para um dos pátios centrais da extensa fortaleza na montanha. Ele fingiu ler um pergaminho que havia estendido à sua frente, sem nos notar imediatamente. 1 minuto se passou, depois 2, e Cecília ficou quase fisicamente doente enquanto esperava ser reconhecida, parada no batente das portas de vidro abertas da varanda. Finalmente, Agrona enrolou o pergaminho antes de jogá-lo sobre a intrincada grade. Ele pegou o fogo ao cair, transformando-se em cinzas e fumaça. Só então ele se virou. Fogo escuro ardia em seus olhos, e sua linguagem corporal e expressão eram rígidas. Cecília. Você volta. Espero que você faça isso como uma história extremamente interessante para contar, disse ele, sua voz um estrondo ameaçador de barítono. Falando apressadamente, Cecília começou a explicar o que havia acontecido. Ela divagou, falando rápido demais, mas sem detalhes suficientes, relembrando sua jornada para fora das clareiras das bestas e sua batalha contra o Azura, depois dando uma explicação irregular da armadilha em que nos encontramos. Tornando sua explicação difícil até para mim, e eu estive lá. Os olhos de Agrona nunca nos deixaram, e quanto mais Cecília falava, mais agitada ficava sua aura. Sinto muito, terminou Cecília, ajoelhando-se e curvando-se diante de Agrona. Por favor, me perdoe, alto soberano. Cometi um erro terrível de julgamento. Observei da prisão do meu próprio corpo enquanto Agrona se aproximava. Quando ele falou, havia uma ponta cortante de sarcasmo mal disfarçado, misturado com decepção. Superestimei sua maturidade, Cecília. Se isto tivesse sido um teste, eu diria que você falhou espetacularmente. Sua mandíbula funcionou silenciosamente por um momento.
No entanto, talvez eu também tenha subestimado a maneira como Arthur Levin afeta as pessoas ao seu redor, incluindo você. Havia ondas de calor semelhantes a ondas no ar ao redor de Agrona. Não é a força pessoal do homem que altera o equilíbrio de poder. Pelo contrário, é a forma como o mundo reage a ele. Agrona balançou levemente a cabeça e percebi que, por mais zangado que estivesse, parte disso estava voltado para si mesmo. Vejo meu erro claramente agora. Felizmente, os dragões continuam a se alinhar conforme esperado, então posso me dar ao luxo de dedicar mais recursos para localizar Arthur. O que você me disse está de acordo com todos os relatórios que recebi. Arthur foi muito meticuloso em sua tentativa de evitar minhas contramedidas. Mas o tempo de brincar e experimentar acabou. Neste ponto, não há outra escolha senão cuidar das coisas sozinho. Cecília levantou-se suavemente, mas tremia enquanto seguíamos Agrona, que nos conduziu até o relicário que Cecília havia visitado anteriormente. O que ele quer dizer com cuidar das coisas sozinho? Perguntei, mas a pergunta repercutiu diretamente em Cecília, cujos próprios pensamentos agitados eram uma confusão caótica. Agrona nos levou por um percurso sinuoso pelos corredores do relicário até uma porta diferente de todas as outras. Encantamentos poderosos emanavam dele, e a superfície de metal cinza escuro estava coberta com padrões geométricos, que após uma inspeção mais detalhada revelaram-se fileira após fileira de pequenas runas bem organizadas. Um cristal preto estava afixado na parede ao lado da porta por uma luminária de bronze. Agrona colocou a mão no cristal e ele brilhou com luz branca através do preto. Várias fechaduras foram liberadas e a porta se abriu sozinha. A sala além era maior do que aquelas que Cecília havia olhado antes, incluindo a sala onde ela descobriu a estranha mesa coberta com runas. As paredes internas brilhavam como uma barreira de mana que abrangia toda a câmara. Um grande pedestal dominava o chão, quase enchendo a sala. O pedestal em si tinha 3 metros de altura, mas era ainda maior por uma série de anéis de pedra brilhantes que giravam suavemente em torno do pedestal, de alguma forma sem bater uns nos outros. Runas indecifráveis cobriam tanto o pedestal quanto os anéis. Acima do pedestal, no meio dos anéis de pedra, havia um cristal lilás brilhante. Pulsou ligeiramente quando entramos. Cecília, conheça Gia-e, disse Agrona, estendendo um braço em direção ao artefato. Cecília caminhou lentamente ao redor da plataforma, tomando cuidado para ficar fora do arco dos anéis giratórios. O que é isso? Ele disse isso como se isso fosse o cristal pulsava mais forte. Uma voz feminina rica com um sotaque estranho vibrava sem origem no ar. É um prazer conhecê-lo, legado. Sua presença aqui é o culminar de muitas vidas de Djinn de estudo teórico e técnico. Realmente incrível. A voz ficou aguda de excitação enquanto falava, quase jorrando no final. O que isso significa? Eu me perguntei, mas Cecília ignorou ou não percebeu meus pensamentos. Sua própria mente só ficou mais nublada e confusa. Gia-e, seus níveis de poder se equilibraram após a breve interrupção nas Relictombs? Agrona perguntou, falando com o cristal como se fosse um companheiro de confiança. Ainda estou me recuperando, infelizmente, respondeu a voz. Como que para demonstrar esse fato, o cristal tremeluziu fracamente. Espero que demore mais 12 dias para reabastecer totalmente minhas reservas de armazenamento etéreo e retornar aos níveis operacionais normais. Agrona. Cecília havia parado de andar e agora olhava através dos anéis giratórios para Agrona, que estava encostado em uma parede e tilintando distraidamente um dos enfeites pendurados em seus chifres. O que é isso? A expressão de Agrona era ilegível, mas ele manteve os olhos no cristal enquanto dizia. Gia-e era um dos Djinn, um gênio, mesmo entre seu povo. Sua mente estava armazenada nesta habitação, que estava conectada ao primeiro nível das Relictombs como uma espécie de índice para todo o conhecimento que havia dentro dela. O que? Eu pensei. Ao mesmo tempo, Cecília perguntou, o que? Agrona ergueu uma sobrancelha enquanto olhava para Cecília, fazendo-a encolher-se novamente.
Eu nunca a mostrei para ninguém antes. Na verdade, nunca contei a ninguém sobre a existência dela. Você é a primeira, e a única, pessoa a quem contarei. Por quê? Cecília perguntou. Porque eu preciso que você entenda, Agrona respondeu rigidamente. Ainda assim, havia uma suavidade em seu olhar que parecia deslocada. Isso é ponto. Tristeza. Ferir. Eu sinto isso, Cecil. A tensão que vem crescendo entre nós. A desconfiança. A gravidade de Grey atrai você. A vozinha em seu ouvido manipula você. Até a fraqueza de Nico contagia você, fazendo você duvidar de si mesmo e, por extensão, de mim. Depois de tudo, o que mais me impressiona é que você ainda optou por não confiar em mim quando desobedeceu a uma ordem direta e abandonou seu posto e seus soldados. Cecília engoliu em seco, um tremor existencial percorrendo-lhe a base do crânio até os dedos dos pés. Eu queria alcançá-la, apoiá-la e fazê-la entender que ele a estava manipulando, mas quando ela olhou nos olhos dele, não pude deixar de pensar. A emoção que ele sentiu foi genuína. Isso foi uma rachadura no escudo de Agrona ou uma fachada cuidadosamente retratada de raiva e mágoa? Sentindo minha atenção nela, Cecília evitou qualquer argumento que eu pudesse ter apresentado, pensando: não faça isso. Deixe-me pensar por mim mesmo, Tessia. Por favor, apenas, não faça isso. Pensei na promessa que ela me fizera, perguntando-me se poderia forçá-la a ouvir, invocando-a, mas soube imediatamente que não conseguiria expressar em palavras o medo e a desconfiança em meu coração. Eu só a afastaria se empurrasse com muita força aqui. Mordi minha língua metafísica, me retirando mais profundamente e observando cuidadosamente a situação se desenrolar. Vá em frente, disse Cecília, caminhando rigidamente de volta à plataforma para poder ver Agrona claramente. Gia que me ensinou muito, Agrona continuou, sua voz suave. O mistério das formas mágicas dos Djinn, a presença das ruínas, até mesmo a reencarnação. Embora tenha sido meu gênio que permitiu a implementação do conhecimento de Djinn armazenado, foi Gia compartilhando essa informação que me permitiu trazer você e Nico de volta à vida neste mundo. Cecília esperou, sua mente pensando em uma pergunta específica que ela queria que ele respondesse, mas não se atreveu a perguntar. Agrona se afastou da parede e se aproximou de Cecília. E com esse mesmo conhecimento de Djinn, é por ela que poderei mandá-lo para casa, para uma nova vida, como você deseja. Seus olhos se estreitaram e seu comportamento endureceu. Quando nosso trabalho juntos terminar, é claro. A mandíbula de Cecília se moveu para frente e para trás enquanto ela reunia coragem para perguntar. Resisti ao impulso de incentivá-la. E depois da minha integração? Aqueles magos, as runas e a mesa, havia mais em tudo isso do que simplesmente garantir que eu sobrevivesse, não era? Havia, Agrona respondeu simplesmente. Ceres acionou a integração muito rapidamente e era possível que este frágil corpo élfico não fosse forte o suficiente para lidar com isso. Eu preparei a capacidade de transferir parte do potencial do legado para mim mesmo. Ele encontrou os olhos de Cecília com firmeza. Isto é uma guerra. Caso algo acontecesse com você, eu não poderia, em sã consciência, deixar de preparar um dispositivo de segurança, ou mesmo vários. Os dentes de Cecília cerraram-se, mas pude sentir as palavras dele a influenciando. Agrona pareceu rolar alguma palavra não dita em sua boca antes de voltar repentinamente para o artefato de Djinn. Gia. Preciso encontrar Arthur Levin. Ele esteve nas Relictombs e visitou as outras ruínas. Ele projetará um forte sinal de éter e possui múltiplas formas mágicas. Ele não deve ser difícil de rastrear com tantos do meu pessoal indicatem para lançar a rede. Não tenho certeza se tenho poder suficiente, Agrona, mas vou tentar, disse a voz feminina, emanando do ar ao nosso redor. Lançar a rede? Repetiu Cecília, sua atenção voltando-se lentamente para o cristal brilhante e os anéis giratórios. Agrona deu-lhe um sorriso de satisfação, a tensão interior diminuindo.
Parte da função das runas que se desenvolvia a partir das antigas formas mágicas dos Dijin, as runas impressas em cada alacriano adornado, é fornecer um ponto a partir do qual Jiae possa coletar informações. Cecília piscou com silenciosa admiração. É por isso que você invadiu de Catem ao custo de tantas vidas alacrianas. Para expandir esta teia através dos soldados. Eu disse que precisava de olhos no chão, disse a Grona casualmente. Eu simplesmente não disse de quem eram os olhos que eu estava realmente olhando. Parecendo entender, Cecília rapidamente recitou todos os locais onde havia sentido a assinatura etérica de Arthur. Vou precisar procurar um local de cada vez, disse Jiae, desculpando-se. Simplesmente não consigo fazer uma pesquisa mais ampla de uma só vez. Então, depois de alguns momentos, a assinatura vinda debaixo do antigo refúgio de Jinjin. Perdoe-me, o nome do assentamento não parece estar contido em minha memória. A assinatura vinda do deserto da nação de Cateana de Darv definitivamente não é Arthur Levin, embora pelo que você disse tenha sido certamente criada por ele. Uma imagem da câmara onde Cecília lutou contra o Azura apareceu em meus pensamentos, focando em uma bola de energia ametista em forma de ovo. Um por um, Jiae repetiu o processo para cada um dos locais onde Arthur poderia estar. Eu temia cada um deles, então senti um alívio repentino, mas de curta duração, quando provou que não era ele antes que ela passasse rapidamente para o próximo. Em todo o processo demorou vários minutos. A densidade de sinais capazes de alcançar o local indicado nos remanescentes da nação élfica de Elenoir é bastante limitada. Com base no que posso sentir, entretanto, calcularia que há 95% de chance de Arthur Levin não estar neste local. O rosto de Agrona se contraiu levemente enquanto Cecília se inquietava. Inteligente, Arthur. Então todos os seus esconderijos são falsos, e sua assinatura real foi escondida bem o suficiente para enganar até mesmo o legado Agrona Rio. Esta foi uma jogada descarada para alguém que afirma dar tanta importância à vida de seus amigos e familiares. Ok, Jiae, concentre-se exatamente naqueles lugares onde Arthur não tentou chamar a atenção. O que ele está tentando nos impedir de ver? Claro, Agrona. Isso pode demorar um pouco. Agrona e Cecília esperaram em silêncio. Um mapa surgiu de repente em minha mente, seguido pela voz desencarnada. Estranho. Parece haver uma anomalia etérica presente neste local. Uma luz vermelha brilhava no mapa em um local próximo às grandes montanhas, entre as clareiras das bestas e o que costumava ser a floresta de Oshiri. Embora não seja uma fonte de éter, esta anomalia carrega a mesma assinatura das conjurações usadas para ofuscar a presença física de Arthur Levin. Com base nas informações às quais tenho acesso no momento, isso carrega todas as marcas registradas de uma dimensão de bolso conjurada. O cristal pulsou quando a voz terminou de falar, parecendo orgulhosa de si mesma. O rosto de Agrona se transformou em um sorriso tenso e predatório. Ah, Arthur! Eu deveria ter percebido isso sozinho. Nós pensamos muito parecido, você e eu. Estendendo a mão, Agrona passou a mão ao longo de um dos anéis giratórios, que diminuiu a velocidade para deixá-lo fazer isso. A luz lilás do cristal tremeluzindo. Muito bem, Jiae. Descanse agora. Não voltarei a visitá-lo até que você recupere toda a sua força. O cristal iluminou-se. Tenha cuidado, Agrona. Adulterar o destino é perigoso. O antigo Azura piscou infantilmente para o cristal brilhante. Seu velho namorador, Jiae. Depressa, Arthur, o que quer que você esteja fazendo, implorei, sabendo que ninguém além de mim poderia ouvir. Agrona abriu a porta e uma voz gritante ecoou pelos corredores até chegar até nós. A voz gritava o nome de Cecília. Cecília passou correndo por Agrona, que parou para trancar a porta atrás de nós. Nico! Ela gritou, virando-se duas vezes enquanto tentava descobrir de que direção a voz dele vinha. Estou aqui. Passos de corrida ressoaram nas paredes do corredor, e Nico apareceu em uma esquina, deslizando até parar. Ele estava com o rosto vermelho e sem fôlego, olhando para ela com alívio e medo.
Cecília, eu estava com tanto medo. Eles disseram que você tinha saído da fenda. O que você está? Ele parou, lutando para recuperar o fôlego. O que aconteceu? Tanto Cecília quanto Nico enrijeceram quando a Grona os alcançou. Ele assobiou alegremente. Toda a pretensão de sua raiva e decepção iniciais desapareceram. Bem, Nico, você chegou bem a tempo de retornar a Dikaten conosco. Nós vamos buscar seu velho amigo. Grey. As sobrancelhas de Nico caíram e sua boca se abriu, mas a Grona continuou falando. Sim, nós de fato o encontramos. E sim, ele está de fato descansando exatamente onde eu mandei você olhar, dentro da caverna de Sylvia, a caverna que seu relatório me garantiu que estava vazia. Nico só parecia mais confuso, seus olhos saltando de Agrona para Cecília, como se o olhar dela por si só pudesse responder às suas perguntas. Agrona revirou os olhos. Eu juro, Cadeu teria notado uma dimensão de bolso se ela estivesse bem na sua cara. Mas então, você não é Cadeu. Nico cedeu, mas Cecília se irritou. Agrona tirou as mãos dos bolsos e levantou-as defensivamente. Deixa para lá. Este é um momento de celebração. Ele passou um braço em volta dos ombros de Cecília e fez o mesmo com Nico, do outro lado. Porque juntos finalmente vamos matar Arthur Levin.